Eu gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus nós estamos juntos mais uma semana agora para estudar a lição de número 6, a promessa da cura divina. E eu gostaria de compartilhar com você um roteiro dinâmico sobre essa lição. Há muitas coisas aqui, no meio dessa lição que podem ser comentadas. Com certeza você já leu o texto do comentarista e essa lição pode tomar um lado ou outro, enfim. No entanto, nós queremos compartilhar com você, como dissemos, um roteiro dinâmico. E se você é novo no canal, em primeiro lugar eu quero te dar muito bem-vindo. Aqui é a professora Manuela Barros e nós estamos já há quase 3 anos, neste trabalho aqui junto ao YouTube e 25 anos como professora de escola dominical. E para você que é novo, nós disponibilizamos o roteiro que nós usamos para esta aula na descrição do vídeo, que vai aparecer um maisinho aí, quando você vê o título do vídeo tem um mais, quando você aperta lá, abre a descrição do vídeo, você pode ver o link. Este link vai te dar o acesso ao PDF deste roteiro. Este roteiro também vai estar sendo apresentado na tela para você seguir enquanto nós damos a aula. E a maneira que nós entendemos de acrescentar a nossa comunidade de professores, você sabe, há outros canais e mesmo você tem há muitos anos ou poucos anos, depende do tempo que você esteja lecionando, acostumado a usar o comentário da lição somente e seguir dessa maneira. No entanto, por orientação do meu pastor, quando eu cheguei na minha igreja local há 28 anos atrás, ele nos mandava fazer roteiros como este que eu compartilho com você. E depois de 25 anos ou mais fazendo estes roteiros, eu comecei já a ficar perita nisso e hoje posso estar compartilhando com você este dinamismo que hoje eu entendo que realmente traz para a sala de aula o uso de roteiros como esse. No entanto, se para você isso é algo novo, algo que não te deixa confortável de fazê-lo, uma das coisas que você pode fazer com o nosso roteiro é usá-lo parcialmente como um recurso adicional na sua sala de aula. Quando você estiver lendo um dos tópicos que você for falar sobre algum destes assuntos, você pode colocar aquele tópico a nível de estrutura, de uma maneira estruturada, porque uma das coisas que você vai observar no nosso roteiro aqui é que ele traz uma estruturação didática que facilita o aluno a entender e memorizar o entendimento daquele tópico. Você que já está conosco há algum tempo sabe que isso é o que acontece, você que é novo por aqui, então vai perceber esta realidade. Então vamos ao estudo da nossa lição de hoje, que vai falar sobre a promessa da cura divina. E desta maneira nós vamos dividir este estudo em 3 tópicos. O primeiro deles, a origem das enfermidades. O segundo deles, as diferentes áreas das enfermidades. E o terceiro, a cura das enfermidades. Como você vai ver, estes nomes de tópicos não são os mesmos usados na lição, no entanto, estão paralelos perfeitamente com o ensino que foi proposto na nossa revista. Nós aqui não fazemos coisa nova, simplesmente organizamos de uma maneira didática para ser de um recurso adicional para você, professor, professora de escola dominical. E se por acaso você conhecer um professor dos jovens e gostar desta nossa maneira didática de ensinar, por favor, avise a eles que o canal da professora Manuela Barros já está disponibilizando a aula dos jovens também. Vamos ao nosso roteiro. Primeiro tópico, nós vamos falar sobre a origem das enfermidades. E vamos dividir este tópico em 3 subtópicos. São eles. São enfermidades naturais, aquelas do pecado no Éden, consequências do pecado no Éden. São enfermidades consequenciais, que, portanto, são consequência dos nossos pecados na carne. E, em terceiro lugar, são enfermidades espirituais, aquilo que nós conhecemos como opressão ou possessão. Então, a enfermidade no ser humano, ela pode ter diferentes origens. A primeira delas e mais óbvia para nós no sentido bíblico, é o primeiro subtópico. São enfermidades naturais que provém do pecado no Éden. Por que é que biblicamente essa é a mais óbvia? Porque no Éden o homem pecou e a morte, ela é o quê? Uma maldição, ela é uma consequência
do pecado e para a pessoa morrer, não é o que aconteceu no Éden, é que o homem começou a envelhecer, não é? No momento que ele pecou, o Senhor havia dito a Adão que na hora que do fruto comesse, ele morreria. Mas nós observamos que Adão, diferente de Ananias e Safira, que caíram duro na mesma hora mortos, você vai perceber na história bíblica que Adão não caiu morto naquele momento. Ele teve 2 mortes, agora fazendo um parênteses aqui para nós professores, naquele exato momento que ele pecou contra Deus. A primeira foi espiritual, porque o pecado separou, não é? O homem de Deus, o homem espiritual, causou esta barreira de separação, o que fez ele ter características ou consequências de se envergonhar, se lembra? Ele fugiu e ficou escondido de Deus e todas estas coisas. Aquilo mostrava que houve um rompimento interior e esta se trata da morte espiritual. No entanto, Deus, quando disse que o homem morreria, ele não estava falando da morte espiritual tão somente. Na verdade, para o homem entender isso, foi algo que nós, tomamos hoje um tempo para entender que as 2 coisas aconteceram ali. Mas a morte física também entrou no mundo no momento que Adão pecou contra Deus. Como nós lembramos, ele não caiu duro na mesma hora morto. No entanto, naquele momento, a primeira célula de Adão que estava num nível de perfeição, ele foi criado numa idade perfeita, numa formação perfeita e ficaria assim para sempre se não houvesse uma corrupção, mas por causa do pecado, então a primeira célula começou a se corromper, começou a envelhecer. Então o homem assim foi se tornando velho até que ele morreu, porque como disse Deus, e vamos ver aí, para o pó ele tornaria. Gênesis capítulo 3, versículo 19, disse o Senhor a Adão: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Ou seja, Deus está falando aí da morte física, se tornar pó de novo. Nós sabemos que o corpo se degenera depois de morto e, enfim, torna-se em pó outra vez. Então, nós entendemos que o pecado entrou no homem e começou a degenerar o corpo, trazendo enfermidades, velhice, não é? Daqui a pouco, Adão, que ficou não sei quanto tempo em perfeição de idade, começou a ver as rugas, não é? Começando a aparecer, a pele já não tinha o mesmo vigor, e isso que nós conhecemos é a consequência natural do pecado no homem. Agora, todo ser humano nasce bebê, ele cresce até uma estatura perfeita, no sentido de crescer e tornar-se maduro como um corpo, mas logo depois ele começa a decrescer, a envelhecer, e este é uma realidade do pecado. E por causa disso, nós vemos que as enfermidades naturais acontecem. Então, pela velhice, você vê exemplos na Bíblia de alguns homens que ficaram cegos, né? O corpo já muda a estrutura, problemas nos ossos, problemas nos órgãos. Há de haver este processo de envelhecimento e enfermidades que entraram por causa do pecado. 1 Reis, capítulo 17, o texto diz: e depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então nós vemos aí um exemplo, não é, do profeta com uma senhora que o filho dela, ela tinha até recebido uma bênção do Senhor, mas o que aconteceu? Adoeceu. E esta enfermidade é uma enfermidade que nós reconheceríamos como algo natural, ou seja, acontece, não precisa nem ser pela velhice, mas a enfermidade entrou no mundo, essas mutações, não é? Os vírus e todas as coisas más neste sentido estão atuantes no mundo desde que o pecado entrou nele. Então, esta primeira origem de enfermidades que nós encontramos no ser humano é natural. Natural do quê? Do pecado no mundo. E falo, portanto, para nós que conhecemos a palavra de Deus. Mas o segundo subtópico é a mais óbvia para as pessoas em geral.
né? Por quê? Porque são enfermidades consequenciais. E nós podemos entender pela Bíblia que quando nós pecamos os pecados na carne, nós estamos mais facilmente vítimas destes pecados consequenciais. Veja o texto de Gálatas, que fala exatamente sobre as obras da carne. Veja quais são elas, diz o texto. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, veja aí, prostituição, impureza, lascívia. São coisas que o homem faz no corpo, sim ou não? Ok, um com o outro. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Está pecando a nível de coisas espirituais e a nível de um contra o outro na alma. Vamos terminar a lista aí com o versículo 21, que diz: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É bem óbvio que o texto está falando sobre a consequência espiritual destas obras da carne, e as pessoas que vivem nela, não vão herdar o reino de Deus, aqueles que não conhecem a Jesus como seu Salvador, que não foram transformados, praticam isso em sua vida com normalidade, mas há alguns que, estando já dentro do contexto da igreja, decidem viver uma vida carnal, alimentar e dar vazão a estes pecados, portanto, permanecendo no pecado, diz o texto bíblico, que não herdarão o reino de Deus. No entanto, estes pecados que são obras da carne, nós queremos chamar a atenção de que quando nós o praticamos, nós vamos ter consequências não só espirituais, mas consequências na carne. Olhe para a bebedice. Será que a bebedice faz mal somente no sentido de nós estarmos pecando contra Deus? Ou será que o nosso corpo físico pode sofrer e sofre muita consequência por causa do exagero da entrada de álcool no nosso organismo? Claro, nós sabemos que sim. E a glutonaria? Sem dúvida alguma. Me lembro e me chama muita atenção toda vez que eu estou perto deste pecado, não é? Porque todos nós somos tentados por ele. Então, eu me lembro de um médico, não é? Que eu ouvi, olha, são mais pessoas que morrem por indigestão, por problema de comer demais, do que aqueles que morrem por falta de alimento neste mundo. Então, a glutonaria é um pecado super comum no nosso meio, inclusive de cristãos, para nossa tristeza, não é isso? Então, nós vemos que traz consequências na nossa carne, no nosso corpo. Então, nós temos enfermidades que são consequências de escolhas na nossa vida, e algumas delas estão listadas na Bíblia como obras da carne, às quais nós não deveríamos dar vazão. Não é isso? Então, a glutonaria é uma dessas. E nós vemos que muitas das enfermidades crônicas do dia de hoje são causadas por causa deste pecado, pecados na carne. Quando nós olhamos para os pecados imorais, que foram os primeiros dessa lista, por exemplo, a fornicação e etc., o que é isso? É a atividade sexual com vários parceiros, antes do casamento, com muitas pessoas, não é? Então, essa liberdade, o que trouxe para nós? Nós temos enfermidades que são transmissíveis de uns para os outros, não é isso? Que está para todo lado, que é causada, ou seja, uma consequência de obras da carne, do nosso pecado. Quando nós vemos outros pecados aí dessa lista, que são algo que fala da alma, no sentido da ira e etc., outros aí nessa lista que nós acabamos de ler, o que isso causa? Problemas na alma que nos enfermam. Né? Então, muitas pessoas hoje sofrem de enfermidades físicas, inclusive, mas cuja origem foram pecados, foram obras da carne, foram descuidos, e falando a nível de pessoa normal, não chamando de pecado, foram escolhas que as pessoas fizeram a nível, não é, do psicológico, de relacionamento, mas que trouxeram, então, uma consequência na sua carne, no seu corpo, de enfermidade. Então, nós já falamos de duas origens de enfermidade. A primeira delas é natural, né? Que vem do pecado no Éden. O homem tem que envelhecer, o homem tem que se enfermar. Por quê? Porque ele tem que morrer todo, o homem vai morrer, não é isso? Então, em segundo lugar, são as enfermidades consequenciais, que você, por suas escolhas no seu dia a dia,
teve por consequência enfermar o seu corpo, não é isso? Então, são outros tipos de enfermidade. Terceiro tipo de enfermidade, terminando este tópico aí, são as enfermidades espirituais. A opressão e a possessão são os dois tipos de enfermidade espiritual. 1 Samuel capítulo 16, versículo 23, o texto diz: e sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Lucas capítulo 8, versículo 27, ainda vamos ler como texto ilustrativo para nós aí. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Então nós vemos dois casos aí, olhando bem por fora, né, sem entrar em muitos detalhes pormenores, mas de opressão e de possessão. Aquele que é crente, aquele que já conheceu a salvação, que foi limpo, não é, por dentro pelo Espírito, que o Espírito de Deus habita nele, não pode dividir este vaso com outro espírito imundo. No entanto, o gadareno, que é do texto que nós lemos aí de Lucas, também em Marcos capítulo 5, ele não tinha ao Senhor nele. Então, ele era alguém que estava possesso, uma, entre aspas, enfermidade, por que não dizer, espiritual. Então, Jesus, quando ele vem curar enfermidades, ele cura enfermidades espirituais. Aí, claro, a gente conhece mais por expulsar os demônios, ou seja, limpar a casa, né, interior da pessoa, expulsando aquele espírito, mas há pessoas que também são oprimidas, enfermadas espiritualmente, ou seja, essa enfermidade está alocada no espírito. Agora, deixa eu fazer um parênteses aqui, que é muito interessante. Apesar de nós termos enfermidades alocadas no corpo, a alma do homem, que trata-se da área da razão e da emoção, recebe alguma influência do problema do corpo. Quem é que de nós sofre uma enfermidade no corpo, uma dor, um problema por muitos anos que não se entristece? Tristeza é uma reação de alma, sim ou não? Ok. E o corpo é que está enfermo, mas a alma ressente. Amém? E pode até se enfermar também. Mas, a princípio, pelo menos há este ressentimento, não é? Por causa de uma enfermidade no corpo. Da mesma maneira, há enfermidades na alma, é o que nós vamos estar falando no segundo tópico, o lugar de atuação dessas enfermidades, que vão estar, então, afetando o corpo. Nós mencionamos isso. O quê? Que há pessoas que, por ferir-se, por problema de relacionamento, por realidade de ódio interno, acabam se enfermando no corpo, ou seja, essa transferência, essa permeabilidade, não é, de um para com o outro, porque nós somos um, corpo, alma e espírito. Então, apesar de nós alocarmos as enfermidades como doenças do corpo, da alma e do espírito, nós vamos perceber que uma acaba afetando a outra. A mesma coisa acontece com enfermidades espirituais. Por causa de uma possessão espiritual, muitas vezes nós vemos na área exterior do corpo da pessoa, uma pessoa completamente encurvada. E nós pensamos que talvez que foi um problema ósseo, mas não é. É um espírito, é um demônio que está causando aquela realidade no corpo da pessoa. E aquele que tem o discernimento do Espírito, dado pelo Espírito Santo de Deus nos dias de hoje, que nós temos este dom disponível para quem Deus dá este dom, vai ter a clareza que aquela enfermidade não é do corpo. E quando for orar por aquela pessoa, vai então expulsar o espírito e este vai estar liberto. Jesus fez tal coisa. Amém? No entanto, é a opressão para nós que somos crente, ela é algo que pode acontecer. No entanto, a opressão não é algo que está dentro de nós, ou seja, o espírito maligno não pode mais habitar no nosso ser espiritual. E o que acontece? A opressão seria como se fosse uma pressão, não é? De fora na nossa região espiritual. E como o espírito está pertinho da alma, nós ressentimos a nível de alma também a mesma realidade. Como é que nós sentimos isso? Como é que nós
pegamos esta doença. Vamos começar por aí? Nós pegamos esta doença, abrindo o nosso coração, alma, porta do espírito, para uma realidade espiritual do mal. Quando nós vemos as coisas espirituais do mal e temos o nosso coração fechado, a nossa mente fechada, isso não pode penetrar. Alguém que é cético, mesmo das coisas do bem ou do mal, que não aceita, não acredita em coisa espiritual, ele não vai possivelmente ser possesso. Por quê? Porque ele não abre a sua mente, ele não abre o seu coração para esta entrada espiritual. No entanto, muitos que acreditam nas coisas espirituais começam a buscar e se abrir e acreditar e abrir a razão, abrir o sentimento, a janela da alma, até chegar esta área espiritual tornar-se afetada. Então, nós somos enfermados por nos abrir, ok? A realidades espirituais malignas. É por isso que o crente tem que tomar cuidado no que ele lê. É por isso que o crente tem que tomar cuidado no que ele vê. Davi era muito forte no seu salmo. Ele diz, eu penso que é 101, se não me engano, ele diz, eu não vou pôr diante dos meus olhos. Por quê? Sabedoria. Porque se nós abrimos a chance de abrir a janela da alma, a razão, o sentimento e aquilo entrar para ser uma enfermidade espiritual. Agora, como é que nós sabemos que estamos? Dá fruto. Toda raiz espiritual, mesmo eu volto a dizer, não é que o demônio está dentro, mas é como que deixou, meu pastor chamava de uma cunha. Uma coisa fica enfiada como uma ferpa que fica ali e começa a infeccionar. Então, o que acontece dentro da realidade da vida daquele que foi, enfermado espiritualmente? Ele vai ter reações em favor daquela realidade espiritual e contra a palavra de Deus. São diversos. Eu já conheci gente que de um dia do outro começou a falar uma doutrina diferente. Diz, não, Jesus já voltou. Porque ouviu isso, deu vazão e a pessoa se tornou louca. Nesse sentido, começou a ficar, ou seja, ter reações raras. Quando nós, de repente, chegamos na casa de Deus e já não nos sentimos mais à vontade, começamos a ter repulsa, reação, começar a sentir mal do nada, de um dia para o outro. De um dia para o outro, você com um irmão, com uma irmã que você se dava normal, mas você deu ouvido a alguém que falou mal dele, falou mal dela, e você deu ouvido e perguntou, será? E aí foi com o coração, com a emoção, e abriu-se ali, e se aquilo era um espírito, então você vai começar a sentir uma reação fora do normal. Este é o sinal de que algo chegou em você que não pertence a Deus. Por quê? Porque o fruto do Espírito é o contrário. Amém? O amor é o primeiro deles. Aleluia. Então, essa capacidade de amar, a longanimidade, a mansidão, a temperança, e você pode estudar, com certeza já conhece, 5:22 aí de Gálatas, são os frutos natural do Espírito. Mas o que vai acontecer? Você vai começar ao contrário, ter ira, sentir porfia, voltar a falar palavras feias dentro do seu coração. Então, todas essas consequências, estes sintomas, e você sabe que os médicos usam para diagnosticar a enfermidade os sintomas que você tem. Da mesma maneira, no mundo espiritual acontece. Então, nós vemos uma opressão, no caso, por exemplo, aí, de Saul, uma perturbação, espiritual, uma opressão, e que isso aconteceu por quê? Porque ele se abriu por aí. Essa foi a verdade, em desobediência, em se abrir, e isso pode acontecer conosco. Então, há 3 origens de enfermidades. A mais natural é por causa do envelhecimento, da realidade de vírus, doenças e etc., no mundo, causada pela entrada do pecado. Em segundo lugar, são enfermidades consequenciais que nós pagamos o preço das nossas escolhas, que está, num certo sentido, sob nosso controle, não 100%, mas enfim, podemos ajudar ou desajudar neste sentido. E há também enfermidades espirituais que também nós podemos evitá-las. Principalmente agora falando de crentes, nós não só podemos, mas devemos. E enfermidades espirituais, irmãos, é uma coisa muito triste.
Nem sei por que eu estou indo mais adiante, porque esse é um estudo profundo, quando nós falamos sobre isso, eu já até falei mais do que eu pensava falar, mas a verdade é essa, é que acontece no nosso meio. E nós temos, infelizmente, dentro da casa do Senhor, pessoas que são crentes, mas estão enfermas espiritualmente. Então, o que nós percebemos são pelos sintomas e a maneira de curar-nos, sendo uma enfermidade espiritual, é também uma atuação espiritual. E muitas, se não a maioria delas, só se liberta pelo jejum. O jejum é uma arma espiritual para limpar, para libertar, para se livrar de doenças espirituais. Mas este tipo de enfermidade, se você ousar no melhor dos sentidos, ou quiser, seria a melhor palavra, é falar sobre isso, comentar alguma coisa daquilo que eu estou falando com você, com os seus alunos. Se você não tem nenhuma experiência, não conhece, aprenda, escute, né? Leve em consideração aquilo que eu estou falando, mas deixe isso para não comentar, para não trazer mais perguntas que você não se sinta confortável de responder. No entanto, eu quero fechar com o seguinte: uma vez que alguém tenha uma dificuldade, entenda que, olha, é uma coisa assim espiritual, estou tendo realmente uma reação que eu não tinha antes. Procure ajuda pastoral. É o melhor que nós podemos fazer. Isso não é coisa de conversar um com o outro, porque a maioria dos crentes não tem, experiência nessa área, mas a pessoa do pastor seria a melhor pessoa que você pode conversar sobre esta realidade, e ele pode te ajudar aconselhando, orando por você também, em nome de Jesus. Eu falo em você, com certeza, se você entender de falar essas coisas na sua sala de aula, você pode repassar esta orientação para o seu aluno, sem dúvida alguma. Vamos ao segundo tópico. Então, nós falamos sobre a origem das enfermidades, são naturais, consequenciais ou espirituais. Agora nós vamos falar sobre as 3 atuações dela, lugares de atuação, áreas de atuação da enfermidade. Já demos uma pincelada. Vamos agora a este tópico: enfermidades no corpo, enfermidades na alma e enfermidades no espírito. Em primeiro lugar, enfermidades no corpo. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, diz: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém o quê? Leproso. Então ele tinha uma enfermidade no corpo. Mateus capítulo 21, versículo 14 diz: e foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. Que enfermidades são essas de pessoas que vieram a Jesus? Pessoas que tinham enfermidade no seu corpo. Essa é mais fácil, mais simples, só deixamos aí algum exemplo para você. Segundo lugar, enfermidades na alma. Segundo o livro de Samuel, capítulo 13, versículo 2, diz: e angustiou-se Amon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos seus olhos de Amon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Então, uma situação de pecado terrível, né? Este foi um irmão, um meio-irmão, que se apaixonou pela sua irmã e quis ter relações com ela, né? E a palavra diz aí para nós que ele se angustiou até adoecer. Então, ele provocou neste seu pecado, porque ele sabia bem que não podia. No entanto, como ele achou difícil armar a trama para conseguir agarrar e ter e possuir a sua irmã, então ele chegou até a adoecer de tanto que ele desejava, queria e achava difícil e planejava então essa situação. E é algo comum, irmãos, comum. Por que não dizer isso? Que nós muitas vezes permitimos a nossa alma se enfermar, né? Há enfermidades da alma causadas por fontes exteriores, que nós também podemos ajudar em fechar os nossos olhos. Irmão, se nós selecionássemos com sabedoria o que nós pomos diante dos nossos olhos, a nossa vida como crente seria muito diferente. Se a gente colocasse mais do que é bom e menos do que é ruim, a nossa vida seria muito diferente. E se você ensinar este tópico, decidir colocar este tópico como parte da sua lição, aproveite para falar isso, em nome de Jesus. Seja usado por Deus, né, na sua sala de aula. Porque nós precisamos, como temos falado aqui no nosso canal, sermos usados por Deus para isso. Porque muitas vezes a pessoa não escuta, passa o dia a dia, escuta até de outros crentes coisas diferentes. Mas Deus nos tem dado um privilégio muito grande
é que estas pessoas estão adiante de nós, irmãos, cada domingo, e talvez não seja todo domingo, venha um domingo ou outro domingo. Mas ter uma alma, ter uma pessoa, ter um servo de Deus, escutando a palavra por mim e por você, na sala de aula, e nós tendo o privilégio de administrar a palavra, ensinar a palavra, falar da palavra, aconselhar com a palavra, é muito grande. E quem sabe essa será a última oportunidade antes dele se meter num pecado, numa vida de pecado, uma escolha errada. Então, eu entendo que a nossa missão é grande, é abençoada e é abençoadora. Então vamos falar a verdade, que as enfermidades da alma, muitas delas somos nós que estamos trazendo para a nossa vida. E no caso de Amon foi isso, ele ficou, martelando aquilo na cabeça, enquanto a Bíblia diz, pensai no que é bom, no que é certo, no que faz bem, nas coisas boas, tudo isso é Filipenses 4:8, se não me engano, não é isso? Enquanto a Bíblia nos ensina esta realidade, muitos de nós estamos enchendo a nossa cabeça, morrendo por dentro, até aquela pessoa pagar, morrendo por dentro, até eu conseguir este tanto de dinheiro, morrendo por dentro, até eu conseguir aquela posição. Isso não é coisa de crente, amém? Por quê? Porque nós estamos enfermando a alma. E é simples encontrar, irmão, basta querer. Do mesmo jeito que você enxerga que está enfermando o corpo, a obesidade está chegando, a pressão está aumentando, as dores nas juntas estão aumentando, e você sabe o porquê, também pode ser que seja uma enfermidade que você não tem controle sobre ela, não estou tirando o caso. Mas muitos de nós, vou dizer, de mim mesma, eu sei que quando eu vou dormir, com a barriguinha lá inchada, eu digo, olha, eu comi fora de hora, comi uma quantidade, esse é o meu caso, que eu não deveria ter comido aquilo, e eu me sinto mal, e eu peço perdão a Deus, Jesus, eu acho que eu pequei, porque eu sabia que não podia, e muitas vezes eu passo por isso na minha vida. Na alma, mesma coisa. Agora é interessante como nos falta controle, irmãos? É interessante. Nós nos dizemos tão grandes espiritualmente. Nós queremos enfrentar o diabo, nós queremos enfrentar os demônios, nós somos de Deus, mas não temos domínio sobre aquilo que Deus chama das coisas pequenas. Do mais simples, a nossa carne e a nossa alma. Não controlamos, não colocamos ela debaixo do nosso controle, e inclusive a alma, vamos falar do corpo, mas já passamos por isso. Estamos falando da alma. O que é? Você sentiu enfermidade, a gente sente do jeito que o corpo sente, na alma você sente também. Quando você está odiando alguém, quando você está cobiçando alguma coisa, aquilo te enferma, você só pensa naquilo, você perde o sono, você fica atribulado, você tem reações de raiva das pessoas, que não é que você tenha raiva daquela pessoa, não é assim? Mas você como que desconta nela. Por quê? Porque há uma enfermidade de alma em você, e o que vai acontecer? Que você vai atrapalhar tudo com todo mundo. Você não consegue amar, você não consegue fazer as coisas. E nós não conseguimos nos controlar. Na verdade, nestes casos, muitas vezes a gente não quer nem ver. Diz que não é assim mesmo, até eu conseguir, depois, enfim, vai ser outra situação. Não vai ser pior. Tudo que é pecado, irmão, a palavra diz uma palavra bem interessante, assim, um abismo chama outro abismo. Apesar de estar se referindo a outra coisa, é uma realidade para nós acerca do pecado. Quando nós caminhamos num caminho, as coisas não vão ficar melhores. Para melhorar, Jesus dizia, João Batista dizia, Paulo dizia, a palavra diz, tem que se arrepender, tem que voltar atrás. Tem que largar este caminho. E Amon estava angustiado. E quantos de nós estamos de noite como Amon? Angustiado por aquela moça, angustiado por aquela posição, angustiado pelo dinheiro, angustiado de ódio. Doenças da alma, Então essas são enfermidades. Provérbios capítulo 14, 12 e 13, o texto diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Então, veja, quando alguém escolhe um caminho errado, quando alguém dá vazão a esta enfermidade, até no riso, está rindo por fora,
Mas o coração está dolorido, a alma está machucada, está enfermada. Então vamos observar as doenças no corpo e as doenças na alma. E há também enfermidades no espírito. João capítulo 12, versículo 6, o texto diz: ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. A partir deste texto de João, nós vamos estar lendo 3 textos sobre a pessoa de Judas e averiguar a enfermidade espiritual deste homem. Porque alguém pensa que o problema dele começou na noite que ele traiu a Jesus, ou que ele foi atrás lá do Sinédrio para vender a Jesus. Mas veja que ele foi atrás das suas moedas de prata. No entanto, o coração dele, a vida dele já estava maculada desde o tempo do princípio que ele andava com Jesus, e nós descobrimos aí neste versículo que nós lemos. Que ele, quando teve uma reação, fez uma pergunta, o texto bíblico explica. Ele não estava falando isso porque ele tinha pena dos pobres, mas porque ele era ladrão. Ele era o tesoureiro, entre aspas, né, do grupo ali de Jesus. Ele carregava a bolsa que levava o dinheirinho e tirava o que ali se lançava, ou seja, ele roubava o dinheiro que as pessoas traziam, davam de oferta para Jesus. Era isso que ele fazia. Então, alguém que vive no pecado, mesmo do lado de Jesus, mesmo assistindo milagre todo dia, mesmo ouvindo pregação de fogo e poder, mas que não sai da vida do pecado, está à beira da enfermidade espiritual. Não só, na verdade, ele já está enfermo espiritualmente, porque o pecado é uma enfermidade, comparado na Bíblia com a lepra, sim ou não? Não só ele já está enfermado, mas o abismo vai levar a outro abismo. Escutemos isso, por favor, e ensinemos isso, por favor, conforme a habilidade que o Senhor te dê em nome de Jesus. Então, Judas é um exemplo prático disso. Não saiu do pecado, estava na igreja, estava com Jesus, estava escutando, estava dando glória a Deus, estava vendo milagre. No entanto, não abandonou o seu pecado, e um abismo chama outro abismo. Leiamos o próximo texto, 26 de Mateus, versículo 14 a 16. O texto diz, então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Tá aí? Foi atrás do quê? Da essência do pecado dele. Então, se nós, como crentes, vivemos uma vida que nós só pregamos o evangelho do dinheiro, da bênção financeira, de querer crescer na vida. Não, irmã, eu não sou da prosperidade, mas, enfim, né, irmão? Você sabe como é que é, né, irmã? Deus também não quer a gente só pobretão. E também aí vem a outra, qual é o outro lado? A gente tem que fazer a nossa parte. Tem que estudar, tem que fazer, blá. E aí você esquece que Jesus disse que é a prioridade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e ele vai cuidar das demais. Por quê? Porque isso é difícil demais para nós. Eu confesso para você que para mim não é diferente. No entanto, a decisão é nossa. Nós vamos dar vazão ao nosso coração e operar o pecado como Judas fazia. Ai, irmão, você sabe como é que era. Então, tem que roubar dali, tem que enganar o chefe aqui, tem que fazer aquilo lá. E viver uma vida de pecado. Vamos, como Amon, alimentar a nossa alma vendo vídeos sobre como crescer na vida. O que os homens de sucesso fazem todo dia. O que vai fazer para o meu negócio crescer demais. O que eu posso fazer para ganhar dinheiro rápido e etc. Vamos alimentar a nossa alma com isso. Ou vamos pelo menos dizer: Senhor, eu entrego nas tuas mãos, tu conheces meu coração, me ajuda, Senhor, supre a minha necessidade, Senhor. Eu tenho esse negócio, eu tenho esse desejo, me ajuda, Senhor, se for da tua vontade, abençoa, não é? Ou não conseguimos mais fazer. Então veja que Judas aconteceu. O problema dele era o coração pelo dinheiro. Era isso, era o problema dele. Começou roubando daqui e dali, tirando só um pouquinho, tirando muito, né? Começou por um pouquinho,
mas um abismo chama outro abismo. Então acabou no quê? Foi lá para os príncipes e disse: o que vocês me dão para eu entregar a ele? Né? E ele recebeu as 30 moedas de prata. João capítulo 13. Vamos ler o 2, depois o 27. Você conhece com certeza este texto. Diz: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. E aí, versículo 27, após o bocado entrou nele Satanás, disse, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Então, nós vemos aí que este homem já tinha se desconectado espiritualmente. A traição para com Jesus já tinha acontecido. Foi uma longa jornada. Escute, por favor, que isso é importantíssimo. Judas era crente no melhor dos sentidos. Judas era crente no melhor dos sentidos. Ele não entrou perto de Jesus sem crer que ele era um rabi, pelo menos, porque você tem que entender isso, que os 12 não entenderam de cara 100% que ele era o Cristo, que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. Pouco a pouco eles foram vendo os sinais, eles foram ouvindo a Jesus, até que você lembra do texto que Jesus perguntou para Pedro, o que os homens dizem que eu sou? Ah, isso e aquilo. E vocês? Aí Pedro tem aquela palavra linda, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Querei vós deixarmos ele, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Não é assim? Então, Judas estava acompanhando e ele estava crendo, mas ele não estava saindo do quê? Do pecado. E um abismo do pecado chama outro abismo. Nós temos que ter autoridade. Você pode falar baixinho, você pode falar direto, você pode falar alto como Deus te fez e a maneira sua, professor. Não há problema. A nossa diferença de forma de comunicação, personalidade não muda nada na autoridade de falar esta palavra. O importante é os nossos alunos ouvirem, é os crentes, porque não são nossos alunos, aleluia, são discípulos de Jesus, são filhos de Deus, aleluia, que precisam ser ensinados, fortalecidos, exortados na palavra para seguir fiel na caminhada. Aleluia. É dizer para eles, olha, a escolha de Judas, a queda de Judas não foi ali, foi em uma vida dentro da igreja, mas no pecado, num desejo, numa alma corrompida para aquilo que não é de Deus, aleluia. Mas qual foi o culminar? Foi vender, e depois daquela traição acabou. Ele, algo espiritualmente se abriu, é como quem diz que Jesus, a casa ficou vazia, e no momento que Jesus disse que deu um bocado a ele, entrou Satanás, acabou. Ali tornou-se um outro caso extremo, né, da enfermidade espiritual, no caso agora que ele estava, como disse o Senhor Jesus acerca de Israel, agora entrou, né, outro espírito, neste caso aí um espírito maligno, e ali ele foi para terminar aquilo que ele começou a fazer. Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Que este não seja o fim de ninguém, mas o que nós precisamos entender é que não podemos brincar com o pecado, amém? E que a enfermidade espiritual, a enfermidade na alma tem um começo, ela mostra evidências, e assim como a do corpo, se a gente não fizer nada, o que vai acontecer? Morrer, e morrer mais rápido. Se não for procurar ajuda, se não for mudar o que come, o que faz, ou tomar um remédio, ou fazer alguma coisa, vai morrer. Da alma acontece do mesmo jeito. Nós precisamos tomar conta, nós precisamos parar. E do espírito da mesma maneira. Tem cura, irmã? Tem. Aleluia! O evangelho, a palavra de Deus, nos mostra o caminho da cura e pela graça do Senhor nós podemos acessá-la. Então vamos falar de cura, amém? Já falamos de problema, já falamos de pecado, mas vamos falar de cura. A cura das enfermidades é o nosso tópico 3, dividido em 3 subtópicos. São os sinais do evangelho que são atestados, feitos pela igreja. São prova da fé em Cristo usando a igreja. São uma operação de Cristo através dos dons da igreja. Eu quero colocar um parênteses para você aí, que quando nós falamos da igreja, e nós vamos inclusive ler exemplos bíblicos de Jesus, nós temos que nos lembrar que Cristo é a cabeça de quem? Da igreja. Então, quando nós dizemos que a Bíblia diz que a igreja faria isso, Cristo fez primeiro. Amém? Glória a Jesus. E ele disse, agora vocês vão fazer do mesmo jeitinho que eu fiz. Não é assim que ele disse? Vocês vão fazer da mesma maneira, vão fazer as mesmas coisas, os mesmos sinais vocês vão fazer. Quem é este vocês? A igreja. Não é isso?
Então, Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo, Jesus fez e nós fazemos. As motivações de Jesus, terminamos aí, que isso é bonito, devem ser as nossas motivações. Amém? Então, em primeiro lugar, são sinais do evangelho. João capítulo 4 e versículo 48. Eu vou ainda fazer um parênteses aí, nós temos um vídeo adicional junto com esta aula aqui de atividade. E esta atividade tem a ver com a prática de receber a cura, tá? Também uma coisa simples, nós não colocamos nada muito profundo. Tem coisa nessa lição profunda que eu gostaria de um dia Deus nos dará uma oportunidade. Nós temos uma conversa de alguns detalhes, algumas realidades da cura divina da igreja, do porquê, e assim, algumas perguntas que são muito interessantes, mas não vai ser nessa aula e nem na atividade. Mas a atividade é algo que nós preparamos próprio para que você possa fazer na sua sala de aula, não só para trazer um dinamismo na aula, mas um entendimento prático do assunto, né? Que quando nós somos questionados e temos que responder alguma coisa, aí sim a gente pensa. Você já foi questionado numa sala de aula? Irmão, o que você acha? Fulano, o que você acha disso? Aí você, naquela hora, tem que dar uma resposta. É isso que nós vamos fazer com muito carinho, com muito jeitinho, com os nossos alunos, para que eles possam entender, viver, buscar a palavra de Deus. Voltemos ao sinal do evangelho, voltemos a João, capítulo 4 e versículo 48. Então, Jesus lhes disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. O que isso quer dizer? Jesus está falando para aquelas pessoas que os sinais e milagres vão fazer eles crerem nele. E quando eu leio, principalmente o Evangelho de João, foi o primeiro que me abriu o entendimento 100% claro sobre o porquê Jesus operar milagres, não só naquele tempo, mas nos dias de hoje. Por quê? Para que as pessoas creiam. O Evangelho de João, isso se repete tantas vezes, irmãos, que chega, se você tomar atenção, chega a ser chato. Mas ele diz, fiz para que eles creram. Muitas vezes ele jogava na cara deles. Nem eu fazendo, vocês creem. Não é assim? Então, Jesus operava milagres para que as pessoas abrissem os seus corações para crerem nele, como Messias, como Filho de Deus, como Salvador do mundo. Marcos 16 e versículo 17 diz, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e assim por diante. Então, estes sinais do evangelho, estes sinais de milagres, são parte da igreja. Cristo, cabeça, fez, e agora ele diz, estes sinais vão seguir a vocês que creem, né? Nós vamos, através da igreja, eu e você somos a igreja, os pastores são a igreja, mas eu e você somos a igreja, vamos avançar, mostrando, fazendo os sinais do evangelho evidentes hoje. E em primeiro lugar, Jesus fez para quê? Para que as pessoas pudessem crer. Então, os sinais na igreja, vindos de Deus, operados na igreja e pela igreja, tem como objetivo as pessoas que ainda não são de Deus crerem que Deus está operando ali, aleluia, e crerem em Jesus. Atos capítulo 4, versículo 29 e 30 diz, agora, pois, ao Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar. E para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Então, eles estavam ali sofrendo, né? Mas ele diz, Senhor, dá-nos coragem, dá-nos ousadia para continuar pregando a palavra. E a nossa parte é pregar a palavra, mas ele diz, enquanto o Senhor estende a mão para fazer os sinais. Ele faz por nós a igreja. Em Atos, Jesus já não estava aqui. Era, olha aí, como diz o texto, pelo nome de Jesus. Então é a igreja que, usando o nome de Jesus, operaria os milagres. Mas estes milagres não é o apóstolo que faz. Não é o pastor fulano que faz. Não é a irmã Santa Pelonha que faz, não! Olha o texto bíblico em Atos. Enquanto tu, Senhor, estendes a mão para curar, é Deus quem faz milagre. Mas nós somos os veículos que vamos orar. Aleluia! Glória a Deus! Então, a oração foi dar-nos ousadia para fazer o que a gente tem que fazer. E o que a gente tem que fazer? Curar? Não.
Nós temos que pregar a palavra, ensinar a palavra. Ele diz, e enquanto nós fazemos isso com ousadia, sem medo da perseguição, o Senhor, por favor, estenda a sua mão, aleluia, para curar, para que os sinais e os prodígios nos acompanhem. Glória seja dada ao nome de Jesus. E assim, nesta parceria, a igreja de Atos crescia abundantemente. Segundo porquê das curas das enfermidades, ou maneiras de alcançá-la, é a fé em Cristo, usando a igreja também, né? Nós chamamos, como Jesus chamou a fé, nós também chamamos. Se você tem fé, vem aqui, vem adiante. Vamos orar por você, diz o pastor, diz o evangelista, Mateus capítulo 9, 27 a 29, partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes, credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Tocou então os olhos dele, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Aleluia! Nós observamos pela Bíblia que muitos dos milagres, não todos, mas muitos dos milagres operados por Jesus, esta pergunta era feita, você crê? Você tem fé? E muitas vezes a pessoa nem falava, mas pelo seu próprio gesto, como aqueles amigos que desceram o paralítico, né, pelo teto. Então Jesus olhou para a fé dos amigos. E o texto bíblico sempre enfatiza que Jesus considera a fé daquele que vem pedir-lhe a cura. E esta é a segunda maneira que as curas das enfermidades acontecem. Em primeiro lugar, para manifestar os sinais do evangelho, de que Deus está na igreja, de que Cristo usa a igreja, de que esta palavra não é conto de carochinha. Porque nós temos 2 extremos na igreja hoje, e nós temos muitos neste meio, né, de várias partes. Quais são os extremos? Um é dizer, não, estes sinais acabaram, é para antigamente, é para o tempo de Jesus, é para o tempo dos apóstolos, mas não são para hoje. Aí vem alguns que dizem, não, ainda é para nós não somos cessacionistas, mas sabe como é que é? Jesus não opera da mesma maneira, e vem as desculpas. Talvez seja a gente tem que se santificar mais, ir para a esquerda e para a direita, e entre desculpa pessoal e o problema do pastor, e o problema da igreja, e a realidade do evangelho. Todas as coisas perderam a fé, já não acreditam, mesmo que falem, não acreditam mais. E nós temos um outro extremo, que é que diz tudo, Jesus tem que curar tudo e todo mundo. O tempo, se você é de Jesus, tem que ser curado, porque quem é crente, quem é de Deus não tem enfermidade. É outro extremo, errado. Todos os 2 extremos estão errados. Estão errados. Qual é o centro? O centro é a verdade da palavra de Deus. Aquilo que nós anelamos está nela. Aleluia. Podemos errar? Eu posso estar um pouquinho, 20 graus, 2 graus, 6 graus para a direita ou para a esquerda? Posso. Eu não sou perfeita. Você não é perfeito. Nós não podemos tomar autoridade em nós. A autoridade nunca pode estar em nós. Ela tem que estar na palavra. Então, cuidado, professor. Porque a nossa função, o nosso trabalho, como nós expressamos aqui, é útil e é espiritual. Aleluia. Mas nós usamos da autoridade da palavra. E a palavra diz, e a palavra chama como os nossos pastores, que pela graça de Deus estão adiante das nossas igrejas, chamando, você tem fé? Venha adiante. Isso é lindo. Isso é lindo. Por quê? Não é nem pela cura, é porque eles estão obedecendo o mandamento de Jesus. Aleluia. E nós vamos continuar ensinando esta verdade da palavra. Então, estes 2 extremos estão errados, são enganosos. No entanto, aqui no centro está a palavra da verdade, onde nós entendemos que Jesus até hoje pergunta a um e a outro que vem à casa de Deus, a um e a outro que está conversando sobre Deus, aleluia. Onde estão 2 ou 3 reunidos em seu nome, aí estou no meio deles. E
e aí você tem fé, eu quero orar por você, eu quero orar com você. Aleluia, Jesus continua a obrar milagres. Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15 diz: está alguém entre vós doente? É o texto bíblico que o nosso comentarista chama-nos a atenção. Aleluia. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Este Senhor é Jesus. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Ou seja, esta é a função, este é o trabalho, esta é a maneira que a igreja de Jesus deve caminhar. Entra dia, entra ano, sai ano, entra década, sai década, até que Jesus volte. Amém? Esta palavra não está em nenhum dos dois extremos. Nenhum pastor aí vai ser aquele que dá a cura, não. A oração da fé, a fé em quem? No Senhor. Mas ele, como ministro, também nós não podemos desfazer da posição, da autoridade que Jesus deu. Quem quis colocar pastor na igreja não foi o homem. Quem deu pastores à igreja não foi o homem. Você pode dizer, mas manipulou, fez isso, foi para a esquerda, para a direita, é porque é filho. Não importa, não te importa. Eu digo como Jesus, não te importa conhecer os tempos, nem o porquê que o Pai fez. Aleluia! Eles vão dar conta, tem palavra bíblica demais diante de Deus sobre o seu ministério. Mas a igreja lhe foi dada pastores, presbíteros, para que nós possamos ter alguém, como diz este texto, está doente, vá, aleluia, vá ao servo do Senhor e diga, ore por mim, pastor, me unja, dia que ele vai mesmo chamar o povo e vai com azeite, diz, irmãos, hoje eu senti de trazer o azeite, vamos orar pelos enfermos na igreja, que ainda haja obediência à palavra de Deus na igreja e que ainda haja milagres hoje na igreja. E graças a Deus, eu sou testemunha e eu sei que você também o é. Então falamos dos sinais do evangelho, é uma razão porque é a cura divina, pela fé em Cristo é outra razão da cura divina e pela operação de Cristo, que eu chamei operação diferente da fé, porque através dos dons Deus pode operar. Não obstante a fé, quando ele quer fazer, ele faz. Jesus, como eu disse, na maioria das vezes ele perguntou à pessoa, você crê? E a pessoa disse, creio, né? E foi curado. Outras vezes foi determinação dele, foi operação dele porque ele quis, porque o Senhor Jesus é soberano e até hoje ele dá dom a quem quer. E um dos dons que nós lemos em 1 Coríntios, vamos ler os dois textos aí de Isaías que eu coloquei primeiro, 53, 4 diz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou seja, o milagre e o mistério que estava na morte, no sacrifício de Jesus, englobava a possibilidade da salvação dos pecados. Por que eu digo possibilidade? Porque nem todos a alcançaram. É necessário crer, é necessário confessar, é necessário se arrepender, é necessário querer entrar pela porta da verdade, que é Jesus. Mas estava nele disponível. Da mesma maneira, nele há a possibilidade de curas, porque ele pagou o preço pelos nossos pecados serem perdoados, nossas curas de enfermidade serem efetuadas. O sacrifício, o poder e a graça foi nele feito. No entanto, a operação é o segundo passo. Mas ele faz a quem quer como quer. Aleluia. Porque ele é soberano. E aí está em Isaías a manifestação da vitória. E agora, no Novo Testamento, nós vemos a atuação desta mesma obra. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, diz que há outro pelo mesmo Espírito, a fé. Este é o dom da fé espiritual. Não é a fé para a salvação. Não é a fé para receber uma cura divina. É o dom da fé. E outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Da mesma maneira. Da mesma maneira. Não é a cura dos sinais. Este é um dom, né? Sem querer entrar em muitos detalhes aí, Deus, se lhe apraz para bem da igreja, como nós vemos aí, né? Conforme o seu querer, ele distribui dons à igreja.
Aleluia, a igreja pentecostal. Eu não estou falando de denominação. Eu estou falando da igreja pentecostal porque é aquela que crê no evangelho pleno, no evangelho total, no evangelho de Jesus. Porque o evangelho de Jesus é pentecostal. Você não ouviu isso? O evangelho de Jesus é pentecostal. Irmão, mas ele não falava em língua estranha, é verdade. Mas ele disse, antes de subir, ele disse, olha, tem uma promessa do meu pai que eu vou dar para vocês. É bom que eu vá, porque eu tenho que enviar tudo. Eu tenho que enviar o Consolador e tem mais. 24:49 de Lucas. Ele diz, fique lá em Jerusalém até que recebais a promessa que o meu pai fez que eu enviarei a vós. Então esta promessa é parte do evangelho de Jesus, que ele diz, não coube fazer neste momento, mas daqui a pouco eu dou. Aleluia! E daqui este pouco chegou no dia de Pentecostes. Então, o que nós vemos é que parte deste evangelho pentecostal, que agora esta realidade não foi só vivida, mas pela graça de Deus, Deus levanta Paulo e permite que este livro abençoado, sagrado de revelação esteja nas nossas mãos para guiar a nossa vida, de que há dons espirituais dados à igreja e há dons de cura que permitem àquele que recebe este dom, quando Deus quiser, a porta nele já está aberta. A janela nele ou nela é um dom espiritual, já está aberta. Quando Deus quer, não obstante a fé, não obstante o lugar, não obstante se a pessoa está morrendo ou se é uma doença pequena, nada faz diferença quando Ele quer, aleluia. Então Ele usa o vaso. O que Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer. Aleluia. Então, o dom espiritual entra em ação. Aleluia. E a cura acontece. Então, a operação de Cristo, quando Ele quer. Dessas três maneiras, Jesus continua a atuar a cura divina no meio da sua igreja. Hoje, e aqueles que ouvindo esta palavra querem dar glória a Jesus, façam agora, porque não é pecado dar glória a Jesus, não. Ensine, irmãos, por favor. Ensine seus alunos. Em primeiro lugar, viva você de novo. Tenha vergonha, não. Tenha vergonha, não. Oh, irmão, se nós que somos professores da palavra, se nós que temos este foguinho, este privilégio de sentir, porque quando a gente ensina, a gente sente a graça, é diferente sentar. Eu e você somos abençoados em ouvir uma pregação. Eu e você somos abençoados em ouvir um ensino abençoado, né? Mas falar é tão melhor, é tão diferente. Que experiência! E isso é privilégio que nós temos. Amém? Então vamos agradecer a Deus em fazer a nossa parte. Vamos voltar a dar glória a Deus mais. Vamos voltar a dar aleluia mais. Vamos voltar a ser o exemplo que nós queremos que os alunos olhem e vivam igual. Ou será que nós queremos a igreja pós-moderna de hoje? Onde as operações parecem mais manipulações do que coisas de Deus? Irmãos, voltemos à simplicidade. Não é vergonha, não. E eu quero ser testemunho para você. Eu moro nos Estados Unidos, eu sou uma pessoa que tem educação, de formação. Pela graça de Deus, eu tenho coisas que o homem podia dizer, olha, irmãos, eu faço feito Paulo. É esterco comparado com a glória, com a graça, com o privilégio de sentir a presença de Deus no meu coração, de sentir num culto, num hino, o desejo que parte de dentro e diz glória ao Senhor, de falar língua estranha, de sentir a graça de Deus enquanto eu ensino a palavra. Nada do que eu vivo, nada do que eu tenho vale nada, nada. Nada, nada comparado com a graça do Evangelho. Não troco por nada. Que Deus me guarde até o último dia da minha vida. Aleluia! De dizer aleluia na minha classe de escola dominical, como eu faço. Alguns me criticam, irmã, você está pregando. Tô não. Você está aprendendo? Então eu estou ensinando. Aleluia! Mas eu sinto a graça de Deus e sabe o que acontece? Alguns, no começo, só sentiam uma formigazinha. Depois, começaram a dar um glória a Deus, até sem querer. Chega até assustou.
Eita, tava lá escutando a irmã Manuela falar e de repente, glória a Jesus, aleluia, e assustou, né? Às vezes foi ela que assustou, foi alguém na casa que assustou, pelo que eu agradeço a Deus pelo privilégio. Muitos irmãos estão escrevendo para nós dizendo, irmã, aqui em casa é bênção, porque não sou só eu que vejo, eu ponho na televisão, né? Glória a Jesus, que Jesus permitiu a gente ter, e é a família que se senta aqui, ou sou eu e meu esposo que nos sentamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Então nós estamos ensinando, ensine, mas dê o exemplo também, né? Então de dar glória a Jesus, de orar por estas coisas, aleluia, que Deus nos dê graça para sermos exemplo aos nossos alunos e ensinarmos, que não tem problema não, que eles pratiquem mesmo. Ensina de novo a simplicidade das coisas, irmãos. Vamos dar glória a Deus na igreja. Aí a gente fala feito aquele de antigamente, irmão, quando o foguinho pega em um, vai pegando nos outros, irmão. Então a gente tem que ajudar o fogo. Não é fazer coisas falsas, não é gritaria, não é coisa fora de ordem. Eu não estou falando de nada disso, porque isso não sou eu, graças a Deus. Amém. Glória a Jesus. Mas se nós sentimos, precisamos, irmãos, incentivar, sentir. Quando a gente vai, o outro assusta, mas diz, peraí que eu vou prestar atenção nisso, né? E deixa Deus obrar, não impeça, não é feio não. E pelo contrário, irmão, feio é que nós estamos nos tornando, muitos de nós, congelados na igreja. Que o Senhor aqueça os nossos corações abundantemente. É o meu desejo para a sua vida, é o meu desejo para a minha vida em primeiro lugar, porque deixa eu dizer uma coisa, eu já vivi frieza, eu sei o que é isso, e é por isso que hoje eu falo, feito o salmista, Jesus, não deixa deixa eu perder a alegria da salvação, não deixa eu perder o fervor espiritual. Pelo contrário, aquece a tua serva, aquece os teus servos, aquece os meus alunos. Essa é a minha oração, Senhor, faz-los ser discípulos de verdade. O que a gente faz no ensino, na seriedade, na maestria, no conhecimento, amém, mas diz o texto bíblico, na demonstração de poder também, amém, que Deus abençoe. Não esqueça de estar verificando os nossos vídeos, que nós temos aumentado aqui o catálogo no nosso canal, estamos trabalhando, Deus nos está ajudando e direcionando a fazer algumas mudanças para cooperar mais com o reino de Deus. Com certeza, quanto mais cooperação nós estivermos dando para você, mais nós vamos precisar da vossa ajuda. Uma delas é que, se você não está inscrito, inscreva-se neste canal. Aqui embaixo você vai ver aí, não sei que lado aqui, não é? No lado direito, para você que está vendo, se você vê a palavra inscreva-se, é porque você não está inscrito. Então toca lá neste inscreva-se e aí você vai estar inscrito. No entanto, se você já vê um sininho lá, não é? Ou inscrito, você já está inscrito. Se tocar, vai desinscrever. Então não faça isso não, porque acontece com um ou com outro aí, mas enfim, assim você está cooperando conosco para que outros irmãos sejam abençoados em participar dessa aula. Amém.